A gente continua a discutir esse projeto polêmico porque a repórter Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente, com outra especialista, uma médica imunologista, para falar quando é, exatamente seguro retirar essa máscara, se de fato a gente já está vivendo o final dessa onda, Bia. A gente já pode estar mais tranquilo agora. Quem tinha de se infectar, quase todo mundo já se infectou. É por aí ou ainda é preciso esperar um pouquinho, Bia? Vamos já tirar essa dúvida com a imunologista que está aqui com a gente hoje, a doutora Cíntia Mafra. Mas só para você ter noção do percentual hoje de vacinados com as 2 doses aqui em Alagoas, hoje o percentual é de 62,78% da população com as 2 doses da vacina contra a Covid. E esse percentual aí está sendo analisado para que a lei seja finalmente regulamentada e entre em vigor. Porque a gente lembra que ela não está valendo ainda, hein, pessoal? A gente está discutindo o assunto. A lei, ela foi aprovada, mas ela precisa ainda ser regulamentada e deve entrar em vigor nos próximos dias, também dependendo desse número de vacinados, esse percentual mínimo que vai ser estabelecido pelo governo. Agora, você vê como o assunto divide opiniões, Nas ruas, as pessoas realmente estão cansadas da máscara, mas quando você pergunta, nem todo mundo se sente seguro ainda para sair por aí sem máscara, não. E por isso, eu converso agora com a doutora Cíntia para saber, portanto, em que locais as pessoas podem, sem nenhuma preocupação, realmente tirar essa máscara, A gente lembra que é um uso facultativo. Quem quiser vai poder continuar usando, E quem preferir realmente se livrar do acessório em lugares públicos e abertos não vai precisar mais, Qual é a segurança? Bom dia, Edson. Bom dia. Bom, vamos lá. Segurança total não tem. A gente precisa analisar algumas coisas, É normal que haja essa flexibilização, esse relaxamento nas medidas de distanciamento social e do uso de máscara diante da evolução da pandemia e do decorrer da vacinação. Mas a gente tem que lembrar alguns pontos bem importantes. Primeiro, o vacinado também transmite, embora transmita bem menos. E é por isso que a gente está nessa situação agora mais tranquila. Uma outra coisa, às vezes é assintomático, você nem sabe que está com Covid e transmite também. Então, o que a gente conhece hoje sobre transmissão do vírus? No começo da pandemia, todo mundo ia lavar o arroz, de supermercado, era aquela preocupação com álcool, com as superfícies contaminadas. Hoje a gente sabe que isso não é tão importante. Mas, ao contrário, a máscara, a gente realmente confirmou que é muito importante, porque a máscara é uma medida de barreira que vai segurar aquelas gotículas que levam o vírus que fica suspenso no ar. E essas gotículas que a gente emite, chamada aerossóis, quando a gente fala, é que levam o vírus e transmitem para outra pessoa. Pois bem, então como saber, se dá para a gente pensar em tirar a máscara ou não? Tem que avaliar, Edson, o ambiente. Se o ambiente tem ventilação, a chance dessas gotículas se dispersarem é bem maior. Por exemplo, se eu estou fumando aqui um cigarro num ambiente aberto, bem ventilado, essa fumaça vai embora bem mais rapidamente e a pessoa que está do meu lado quase não percebe tanto. Mas se eu estou fumando num ambiente fechado, é demorado para essa fumaça dispersar. Mesma coisa são essas gotículas aí invisíveis que levam o vírus. Então, eu estou falando aqui sem máscara, eu estou emitindo gotículas, aerossóis que estão levando o vírus para outra pessoa. Se o ambiente é aberto, ventilado, a chance dessa outra pessoa respirar e se contaminar é bem menor. Mas vale também ver a distância. Então, para ambiente fechado, essa distância de 2 metros não dá, tem que usar a máscara. Para ambientes abertos, aí a gente já pode considerar que a distância seria suficiente. Então, o que a população tem que avaliar? Se há ventilação, se há aglomeração, porque no ambiente aberto, com muita aglomeração, também há risco. E lembrando, como você falou, o uso é facultativo. Então, eu acho que sim, a gente pode pensar, vislumbrar aí melhores dias, Ninguém aguenta mais mesmo essa máscara, mas isso deve ser visto com cautela. Segurança 100% ao lado, ali próximo de uma pessoa, mesmo vacinada, isso a gente não tem. Então, por exemplo, dando o exemplo da praia, Da o exemplo praia, clássico é ventilado, é aberto, mas tem muita gente, A praia hoje no feriado, então, e nesse carnaval, aí os balneários estarão daquele jeito, Com muita gente, não tem nem espaço direito para você armar uma cadeira, Então, como é que faz? Porque fica difícil manter a distância, É muito difícil, E é muito penoso também. A gente fica, meu Deus, depois de 2 anos eu ainda vou ter que usar máscara no ambiente aberto. Vale o bom senso. Então, por exemplo, eu estava andando ontem na praia, estava usando máscara. Mas se eu tivesse sem máscara, eu estou ali andando sozinha, aquela pessoa que vai passar rapidamente do meu lado, na praia, ventilada,
Eu vou me contaminar? Provavelmente não. Então, essa é uma situação que você pode pensar em uma certa segurança. Mas se eu estou ali do lado, na barraquinha, com um monte de gente ali ao meu redor, do meu lado, existe um risco. Então, a gente precisa avaliar essa situação. A minha recomendação é assim: é possível usar máscara? Use. Quer considerar não usar? Avalie a ventilação e a aglomeração do ambiente. E eu queria reforçar, mais uma vez, sobre a vacinação, porque a gente só está nessa situação que a gente está hoje por causa da vacinação. A vacina, como todo medicamento, pode ter efeito colateral, tem efeito colateral, como toda medicação, mas o seu benefício é muito superior a qualquer potencial efeito adverso. Então, vacine-se. Quem não tomou a segunda dose, quem não tomou a terceira dose, tome, para a gente poder aqui voltar a falar de mais relaxamento de medidas preventivas. Cíntia Mafra, imunologista, muito obrigada por esses esclarecimentos logo de manhã cedinho, foi bom, né? Acho que agora sim, as dúvidas que ainda tinham foram sanadas com a explicação dela, porque foi bem didático, né? Então, você vai perceber o ambiente, independente se está no lugar público, né, Edson? Se está na praia, se está na praça, se tem muita gente, se está perto demais, o recomendado é continuar usando o acessório de proteção. Eu volto É com uma você. proteção, né, Bia? E eu acho que a Cíntia foi muito feliz, a doutora Cíntia, em explicar detalhadamente para a gente poder entender, e o nosso público também compreender essa situação. Só queria que você tirasse só uma dúvida com ela. Você abriu o Vivo falando que Alagoas está com cerca de 60 e poucos % de vacinados totais, né, o público total. No início da vacinação, se falava que se o Brasil chegasse a 70%, né, da população vacinada, seria um percentual seguro para abolir algumas regras de distanciamento. Continua sendo esse percentual? Os especialistas acreditam que ainda é 70% do público vacinado para ter segurança de acabar com decretos, enfim, a questão da máscara também? É que o Edson me pergunta justamente que a gente vinha conversando sobre esse percentual mínimo, né? Existe um consenso entre os especialistas. Que percentual mínimo seria esse de população vacinada com as 2 doses? Hoje a gente não chegou nos 70% aqui em Alagoas. O que vocês entendem por esse percentual? Fala-se sobre esse percentual desde o começo da pandemia. Aí pensou-se nesse número, né, de 70% para poder avançar com o relaxamento das medidas, mas esse percentual ele varia de acordo com a população, de acordo com o estado da pandemia. Então, assim, o que a gente tem que pensar é que é tudo muito dinâmico. Vamos supor que a gente atinja 70%. Se surgir uma nova variante mais transmissível e que tenha menos, a vacina atue menos contra ela. Então, tudo isso é muito dinâmico. O que eu sugiro, Edson, é a gente não se pegar a um número, a gente se focar na maior parte da população possível. Então, os Estados Unidos, a Inglaterra, também tiveram medida de relaxamento por esse percentual. Então, o nosso percentual para a nossa população deve ser... a gente deve tentar atingir, esse número agora seria 70, acima de 70, para a gente avançar com as medidas, mas é muito dinâmico. Pode ser que numa outra matéria eu venha aqui falando, olha, a gente precisa aumentar ou precisa revacinar, porque temos aí uma nova cepa circulante. A gente não sabe, é tudo muito dinâmico. Muito obrigada pelo esclarecimento mais uma vez. Está aí, Edson, então a resposta. Perfeito, Bia. Muito obrigado a você. Obrigado, doutora Cíntia, também sempre gentil e nos ajudando a entender também a pandemia. Obrigado, Bia.